Fala, carequetes e carequetos, tudo em paz? Eu espero que sim, mas se não tiver vai ficar, porque o canal hoje está abençoado. Vocês lembram quando eu falei sobre as diferentes representações de Deus nos quadrinhos? Se não lembra ou não viu, clica aqui em cima ou vai lá no link que vai estar na descrição. Quando eu fiz esse vídeo eu falei que eu tinha vontade de falar mais sobre as diferentes formas de se crer em Deus. E depois de muito tempo, aqui está. Então se segura aí na cadeira que tu tá prestes a encontrar o teu criador, mané. Vai! Quando a gente fala de acreditar e estudar sobre Deus, existe uma diferença básica entre teísmo e deísmo. O teísmo, com T, é a crença ou estudo de Deus da forma tradicional, através das diversas escrituras que existem pelo mundo. O nome vem do grego theos, que é Deus, e pode ser aplicado à crença tradicional em um Deus, por isso monoteísmo, ou em vários deuses, politeísmo. O ateísmo vem justamente daí. A é um prefixo de exclusão, né? Portanto, o ateu ou ateísta é o cara que não é teísta. Já o deísmo, com D, é a crença ou estudo de Deus de uma forma mais livre, muitas vezes baseada na razão, sem se amarrar a dogmas e tradições. Então, basicamente, o teísta é o cara que tem fé, que segue os rituais e acredita com o coração, e o deísta é um cara que crê ou estuda sobre Deus usando só a lógica e a razão. Eu posso dizer que eu sou um pouco dos dois. Matsumoto. Mas esse vídeo vai ser majoritariamente deísta, com D de dado. E na verdade, para quem é cristão fervoroso, talvez ele seja até herege ou pagão. Porque eu vou misturar a zorra toda aqui. Fazer uma salada do cacete. E no fim, se der para vocês tirarem alguma coisa de bom, vai ter valido a pena. Bom, uma coisa que o ateu típico não entende, ou finge que não entende, é que não existe só uma forma de se acreditar em Deus. Quer dizer, quando você entra num debate com um deles, quando eu ainda tinha saco pra fazer isso, né? Eles automaticamente argumentam com base na Bíblia cristã. Mas e se você acreditar em um Deus infinito sem acreditar na Bíblia? Isso é possível? É. Bom, o muçulmano acredita em Alá, que é basicamente o mesmo Deus cristão. O hindu acredita na Trimurti. O indígena acredita em, sei lá, Tupã. E tem aqueles que acreditam que haja uma força criativa, um programador mestre no universo, e que chegaram às vezes nessa conclusão não pela fé ou religião, mas sim pela observação, lógica e, por que não dizer, ciência. Se você parar para analisar, o conceito de Deus absoluto não existe só no cristianismo. Sim, outras religiões podem até ser politeístas, mas mesmo nelas, geralmente existe uma hierarquia onde mais acima está um Deus absoluto. Se você pegar a Trimurti hindu, por exemplo, você vai ver um trio de deuses: Brahma, o criador, Vishnu, o conservador, e Shiva, o destruidor. E eu considero esse o conceito triplo perfeito. Tá tudo contido nele: começo, meio e fim, nascimento, vida e morte, passado, presente, futuro, etc. Ou seja, a Trimurti engloba tudo que existe, porque tudo no universo um dia existiu, existe agora e vai deixar de existir algum dia. Então a Trimurti é um conceito muito parecido com o que nós temos de Deus Todo-Poderoso. Ah, para de blasfemar, careca, o Deus cristão é único. Esses aí são 3, não tem nada a ver. É mesmo? Então você nunca ouviu falar em Santíssima Trindade, né? Em Pai, Filho e Espírito Santo? Veja bem, eu não tô querendo dizer que o Deus cristão foi baseado na Trimurti ou alguma coisa assim. Mas se Deus existe e através da fé nós temos vislumbres da sua natureza tripla, o hindu também pode ter tido esse vislumbre. Quer um outro exemplo? Por volta de 1300 anos antes de Cristo, o faraó Akhenaton promoveu uma verdadeira revolução no Egito.
Do nada o cara resolveu que a religião do Egito não seria mais politeísta e sim monoteísta. Aí basicamente ele falou: acabou esse negócio de ficar louvando essa cacetada de gente com cara de bicho. Que deselegante. Né? Totalmente. Agora todo mundo vai louvar Atom, o deus único que se manifesta através do sol. Outro exemplo clássico de monoteísmo na antiguidade é o deus dos persas, Ahura Mazda. Ahura Mazda quer dizer senhor da sabedoria, mais ou menos. E ele era um deus que personificava tudo que era bom e lutava contra Arimanes, que era um deus que personificava tudo que era ruim ou caos. Ou seja, se Deus existe, ele existe para todos. E calma, eu não tô com um papinho de progressista hedonista que diz que Deus não julga ninguém, não. O que eu tô querendo dizer é que se Deus é a fonte de todo o universo, pela lógica, todo o universo pode sentir ele ou presenciá-lo. É só saber procurar no lugar certo e da forma certa. Ah, careca, você tá muito new wave, tá com um papinho universalista. O Deus de minha mãe era um Deus verdadeiro, não como seu Deus Abel, que é um farsante merengue. Bom, como eu disse, eu não me defino como um cristão ortodoxo. Eu sou um agnóstico / esotérico / cético. A minha crença em Deus, ela não veio através da fé, mas da observação racional. Mas eu vou deixar para falar sobre os motivos que me fizeram acreditar em Deus em um outro vídeo, ok? Então, basicamente, a gente pode dizer que o conceito de Deus primordial único, como fonte de tudo, não é uma exclusividade do cristianismo, beleza? A gente pode até debater se são os cristãos quem chegaram mais perto de entender a essência de Deus. Inclusive o Chesterton aborda isso no livro O Homem Eterno. Os povos pagãos, quando louvavam Zeus, Odin e muitos outros, tinham um vislumbre da face real de Deus. Um instinto diante do Deus único. Mas esse entendimento ele só foi possível mesmo depois da vinda de Cristo. Então, não tem nada de heresia em reconhecer que sim, existiram homens sábios, não cristãos, que conseguiram ter um vislumbre da ideia do que é Deus. Até porque, e é agora que você católico e evangélico fervoroso vai se rasgar de raiva, muitas ideias que faziam parte do cristianismo nos primeiros séculos, após a morte de Jesus, foram riscadas, censuradas, adaptadas e alteradas. Basicamente, a Bíblia é como um filme. Tem o corte do diretor e teve o corte do estúdio, bem menor. Historiadores afirmam que isso foi feito por diversos motivos, alguns para tornar a nova religião mais aceitável para os pagãos, como a suposta associação de Cristo com o dia 25 de dezembro, e outras foi para estabelecer o poder da igreja sobre Roma e outros povos mesmo. Então, nos primeiros séculos, o cristianismo não era tão homogêneo como nós imaginamos. Existiam diversos grupos que o interpretavam de maneiras diversas. E muitas dessas formas diferentes não chegaram ao nosso conhecimento porque foram taxadas de heréticas. É o caso do gnosticismo, que ao meu ver é um dos mais interessantes. O gnosticismo fala que o universo na verdade não foi criado por Deus, mas sim pelo outro cara lá de baixo. É você, Satanás? Pare de blasfemar. Ou algo que se aproxime dele, eu vou explicar. Mas eu vou fazer um baita resumo, ok? Então se te interessar, corre atrás que esse assunto é mole de achar na net. Bom, para os gnósticos, Deus é a essência suprema. Ele existia totalmente fora do espaço e do tempo. Na verdade, a gente nem pode dizer que ele existia, porque ele é só a fonte de toda a luz. Ele é impessoal, imaterial. Nessa época não existia universo, nem tempo, nem nada, só a luz, que é Deus. Aos poucos, a parte dessa luz mais distante da fonte foi enfraquecendo e ganhando traços de pessoalidade. E aí nasceu um casal, o pai e a mãe. E notem que a gente não está falando de seres antropomórficos, ou seja, seres com visual humano, ok? Pai e mãe aqui são alegorias.
Na verdade, o pai seria a primeira mente que existiu e a mãe o primeiro pensamento. E aí, mente e pensamento se uniram e tiveram um filho. O pensamento que é pensado por conta própria. Complicado, né? Bom, só guarda na mente que a luz gerou pai, mãe e filho. Além desse filho, outros seres nasceram também. Ideia, entendimento, verdade, memória, percepção, etc, etc. Ou seja, todos eles atributos que nascem da união do pensamento com a mente, certo? E um desses foi uma menina, notem as aspas, chamada Sofia, que quer dizer sabedoria. Sofia quis saber como seria a alegria de ter filhos também. Mas o seu pai e sua mãe a impediram porque ela era muito nova e inexperiente. Então ela resolveu se esconder e dar à luz sozinha na encolha. O resultado disso foi uma criatura disforme, escrota, falha, defeituosa, chamada Yaldabaoth. Quando os pais de Sofia descobriram isso, eles jogaram o Yaldabaoth fora do lugar, que por falta de nome melhor a gente vai chamar de céu. Tá queimado, queima mesmo, Jesus. E aí, caindo desse céu, Yaldabaoth pensou: ah, não me querem lá no céu? Eu vou criar o meu próprio céu. Bom, eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Só que como ele é uma criação falha, impura, a sua versão do céu é também falha, impura. Na verdade, tem muitas interpretações que dizem que ele nem pensa, ele nem é mal, ele nem fez as coisas na maldade mesmo. Ele é como se fosse uma criança que não sabe o que está fazendo. Então, basicamente, para os gnósticos, o nosso universo material e tudo que existe nele é essencialmente maligno, incluindo a gente, porque tudo que existe é criação do Yaldabaoth, também chamado de Demiurgo. E se você reparou que eu estou usando imagens Lovecraftianas para representar o Demiurgo, é de propósito, porque o Lovecraft tem uma entidade chamada Azathoth, que é o núcleo de caos no centro do universo, e que, assim como o Yaldabaoth, também é chamado o deus burro e cego. O pior é que a gente nunca vai saber se o Lovecraft só se baseou no gnosticismo ou se ele estava realmente querendo passar alguma informação, alguma mensagem mais profunda aqui. Mas de repente o Lovecraft ficou 300 vezes mais interessante do que ele já era, né? Mas então pros gnósticos a gente tá ferrado, careca? Se toda matéria é ruim, que chance a gente tem de se salvar? Então, o final da história vai te dar um pouco de esperança. Lembram da menina Sofia, a sabedoria? Vendo a besteira que ela fez, a Sofia se sacrifica mergulhando nesse céu impuro, ou seja, o nosso universo, e se espalha como se fosse uma infinidade de sementinhas. Essas sementinhas da sabedoria, elas estão por aí. Quando você começa a cultivar ela, você começa a ver o caminho que vai te fazer sair desse universo material, portanto impuro, e em direção ao verdadeiro céu e à luz que gerou tudo. Bizarro, né? E se você parar para pensar, numa mesma lenda você tem um tipo de trindade, você tem a queda do caramunhão do céu e até o pecado original da mulher. Mas também dá para traçar paralelos com o mito grego da Pandora abrindo a caixa, com Cronos que se rebelou contra o seu pai Urano, o céu, e várias outras coisas. Até porque eu não falei de tudo para o vídeo não ficar maior ainda, mas o Demiurgo tem 7 generais, também chamados de arcontes, cuja função é espantar a semente da Sofia, ou seja, a sabedoria, do coração dos homens, e continuar prendendo a gente no mundo material, do prazer e do pecado. Isso te lembrou algo? Pois é. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Futuramente, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo me aprofundando mais no tipo de ideias e conclusões que me fizeram deixar de ser um ateu e pensar que sim, existe uma fonte para tudo isso que existe ao redor da gente, e sim, ela tem que estar fora do universo.
No mais, fiquem com Deus, beijo nas crianças e tchau! Agora vou me encarregar de que você pare de existir para sempre, Lúcifer! Volte para o inferno! Não! Não faça isso, Pegasus! Atena!